Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando acontece um acidente do trabalho mais grave, o trabalhador é encaminhado ao INSS, que passa a pagar seu salário na forma de benefício previdenciário, à custa dos cofres públicos. Mas e se a culpa do acidente foi da empresa? Não seria justo que ela pagasse o benefício? Para tratar desse assunto, está conosco a Procuradora Federal Renata Elisandra de Araújo, responsável pelo ajuizamento de ações regressivas. Bem, Procuradora Renata, obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, em 2010, a última estatística disponível do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o assunto que nós vamos tratar, foram registrados oficialmente 732.990 acidentes do trabalho, sendo que o número vem há várias décadas com algumas oscilações, crescendo quase que anualmente. Bom, além disso, boa parte desse tipo de acidente não é comunicada, ficando aí fora da estatística naturalmente. Esse número não é considerado um absurdo, na sua opinião? Esse número realmente é um absurdo. Ele reflete que as empresas e os empregadores eles não vêm cumprindo as normas de segurança do trabalho. E isso representa um aumento no número de acidentes. No ano de 2010, mais de 701 mil acidentes foram registrados perante o INSS, mediante a emissão da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. E desses acidentes, 326 mil foram os números de benefícios acidentários concedidos aos segurados. Segundo a OIT, o Brasil é o quarto colocado mundial em número de acidentes de trabalho fatais e o 15º em número de acidentes em geral. Bom, nós estamos aí com uma campanha promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho que prevê, cujo foco é exatamente essa questão da prevenção dos acidentes de trabalho em função desses números alarmantes. O TST está à frente dessa campanha e outros órgãos estão se juntando, são parceiros nessa campanha e é justamente uma campanha bastante pertinente, não é mesmo? Sim, é muito pertinente. É extremamente importante que os órgãos públicos se unam para diminuir o número de acidentes de trabalho e para adotar medidas de prevenção desses acidentes. Bom, segundo o jornal Correio Brasiliense, o governo ele gasta anualmente 14 bilhões no pagamento de benefícios decorrentes de acidentes do trabalho. E recentemente a Advocacia Geral da União passou a ajuizar ações contra as empresas, cobrando o ressarcimento desses valores gastos com esses benefícios. Qual é a sua expectativa de sucesso com relação a esse tipo de ação? Desde 2008, a Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da Advocacia Geral da União responsável pela representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, ele vem ajuizando as ações regressivas acidentárias em todo o país. Essas ações regressivas acidentárias, elas têm previsão no artigo 120 da Lei 8.213 e buscam o ressarcimento do INSS pelas despesas pretéritas e futuras com benefícios acidentários pagos em decorrência de culpa das empresas. E a expectativa de sucesso? Já foram ajuizadas mais de 2.015 ações e com elas a PGF objetiva alcançar um retorno aos cofres públicos de mais de 340 milhões de reais. E essas ações a gente tem obtido bastante êxito e há inclusive incentivo por parte da direção da AGU, incentivo à realização de acordos para diminuir o litígio. Certo. E por que demorou tanto tempo para que esse assunto viesse à baila e esse tipo de ação regressiva passasse a ser cogitada? Na verdade, esse ajuizamento de ações regressivas acidentárias ele já era feito, mas a partir de 2008 se percebeu a necessidade de dar prioridade a esse tipo de ação, em decorrência mesmo do aumento do número de acidentes de trabalho. Bom, eu gostaria de saber se todas as empresas nas quais ocorreram acidentes de trabalho e resultaram em benefícios previdenciários, se elas estão sujeitas à ação judicial. Sim, todas as empresas públicas e privadas e também os empregadores pessoas físicas, eles podem ser incluídos no polo passivo das ações regressivas acidentárias, desde que deem causa ao acidente de trabalho por culpa, ou seja, por inobservância das normas de segurança do trabalho. Tá certo, eu gostaria que a senhora definisse um pouquinho melhor, assim, especificasse mais os requisitos que precisam ser atendidos, satisfeitos para que a ação regressiva seja proposta.
A Procuradoria-Geral Federal, ela só ajuiza as ações regressivas se ela tiver elementos comprobatórios da culpa da empresa. E para isso, ela necessita de elementos advindos de outros órgãos, como os laudos de fiscalização emitidos pelo Ministério do Trabalho, as instruções probatórias da Justiça do Trabalho, como laudo pericial, depoimento de testemunha, as provas produzidas em inquéritos policiais, denúncias de sindicato ou associações de servidores. De posse desses elementos, a Procuradoria vai analisar se a empresa incorreu em culpa no acidente de trabalho e deu causa a esse acidente de trabalho por inobservância das normas, como, por exemplo, se não ofereceu equipamento de proteção, se deixou de fiscalizar, se deixou de orientar o empregado acerca da forma correta de utilização dos equipamentos de proteção individual, acerca da melhor forma de exercer as atividades sem prejuízo à saúde e integridade física. É muito comum que as empresas acusem os empregados de eles próprios serem negligentes no uso do equipamento de proteção individual e quererem atribuir a culpa justamente ao empregado. Esse tipo de argumento aparece muito frequentemente na defesa das empresas? Geralmente as empresas alegam culpa exclusiva do empregado que deixou de usar um equipamento de proteção individual por ela oferecido. Mas essas empresas, elas têm a obrigação de fiscalizar a utilização desse equipamento e a correta utilização. Não basta fornecer, elas têm que fiscalizar e elas têm que orientar, porque os empregados eles têm que saber a forma correta, porque se o equipamento de proteção individual ou coletivo não for utilizado da forma correta, ele não vai ter efeitos. Já aconteceu, por exemplo, de um empregado ter afixado o cinto de segurança num lugar que não era adequado e ele sofreu uma queda e veio a falecer. Certo, nós temos que chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.